Então, olá, pessoal. Chegando aqui para tentar analisar o que rolou em campo na partida entre Flamengo e Católica. O que a gente pode aproveitar de coisas novas aí do Flamengo nessa atuação, nessa grande vitória por 3-0. E aí eu vou falar para vocês, vou colocar aqui a Católica em organização defensiva, né, tentar espaçar um pouco mais para caber os jogadores do Flamengo aqui dentro do time da Católica. E o jogo foi o seguinte, né? O Flamengo, como sempre faz, né, encaixa aqueles 5 na frente, né? E a saída de 3, ela funciona com o Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz, né? Fazendo essa substituição ao Felipe Luiz, como eu alertei, né, no vídeo, que você pode clicar aqui no banner e assistir, né? O Ayrton Lucas, ele não entrega o que o Felipe Luiz entrega em termos de passe. Ele até tem um bom passe, mas ele não tem o passe do Felipe Luiz. Porém, ele traz uma nova característica ao jogo, que é a capacidade de conduzir em ruptura. Qual que é a grande sacada do zagueiro, aspas, né? Ele é lateral esquerdo, mas joga nessa saída de 3, como um lateral base na saída de bola em vários momentos. E qual que é a maior sacada dessa saída em ruptura e em velocidade? É que você acaba atraindo para o lance mais de um jogador. Você acaba tentando romper entre eles e você acaba abrindo espaços com a aproximação desses atletas para que entre um passe. Então ele, como é muito rápido e faz uma condução em velocidade próxima ao pé, consegue progredir muito no jogo, ele consegue atacar esses espaços e bater a primeira linha de defesa. E aí, batendo, ele tanto se torna um homem a mais a atacar a última linha do adversário e gerar superioridade numérica no setor, como ele abre várias linhas de passe por conta de deixar jogadores para trás. Geralmente essa ruptura passa no meio de 2 jogadores adversários. E só de passar no meio de 2 jogadores adversários, ela já gera naturalmente uma superioridade numérica. Um outro fator é que, como o Flamengo joga com um meia esquerda destro, que é o Bruno Henrique, ele executa um movimento de arrasto com ou sem bola. Ele centraliza o jogo, ele entra muito na área, e ele centraliza aqui pelo meio. Quando ele centraliza, ele atrai a marcação dele e ele abre esse espaço para ser atacado. E o Ayrton Lucas faz a ultrapassagem que o Felipe Luiz não tem a mesma condição de executar atualmente. Esses movimentos de ultrapassagem fazem com que o Flamengo ganhe profundidade. Né? E ter essa profundidade, quando você tem um atleta que está com a bola em ultrapassagem na linha de fundo, a defesa inteira adversária começa a marcar mais próxima do seu gol. E aí, ao colocar a defesa mais próxima do seu gol, você ganha terreno, você ataca o campo do adversário e você começa a conseguir povoar a área dele. Então você tem uma capacidade, uma probabilidade maior, uma agressividade maior quando você tem profundidade. O Flamengo normalmente tem muito isso pelo lado direito e por uma deficiência de elenco, até por isso o Paulo Souza pensou em utilizar o Everton Ribeiro por ser canhoto. Ele queria que o Everton Ribeiro fizesse isso, por característica o Everton não fez. Né? O Felipe Luiz não tem mais esse gás para gerar essas ultrapassagens. E aí ficou com essa ideia de que o Flamengo jogava com 3 zagueiros. O Flamengo nunca jogou com 3 zagueiros e o Paulo Souza nunca mudou o sistema de jogo do time. Tá? Vocês vão ler, vão ouvir, vão escutar de muita gente aí que o Flamengo mudou o sistema, que reativou o modo de Jorge Jesus, etc. O sistema do time é exatamente o mesmo desde o início do trabalho do Paulo Souza. Tá? Importante isso ser dito. E aí, o Flamengo começou a conseguir, graças às arrancadas do Ayrton Lucas, chegar em superioridade numérica na última linha. Né? O Ayrton Lucas gerava essas ultrapassagens, fazia essas rupturas, até sofreu um pênalti bizarramente não marcado pela arbitragem, e aí ele aparecia dentro da área o tempo todo. Né? Esse lateral, chamado Astudillo, tanto que ele foi substituído no início da segunda etapa por um outro jogador que ficou mais preso ali por aquele setor, que foi o Robodiedo. Né? O Robodiedo é lateral também, mas tem características maiores aí defensivamente. Né? E aí o Flamengo começou a atacar muito bem esse último espaço, sofreu o pênalti não marcado, teve uma boa atuação, um bom volume de chances. Né? O Flamengo criou aqui, segundo o SofaScore, criou, deixa eu ver aqui, 5 chances claras de gol e perdeu 4.
ou seja, dos 3 gols que fez, 2 não eram chances claras de gol. Né? Então, um jogo que poderia ter acabado aí, lógico que estou fazendo uma hipérbole, poderia ter acabado 7-0, que segundo o SofaScore. E aí, o que mudou, né, no segundo tempo? A Católica fez algumas alterações. A principal delas foi a saída do Paz, né? Acabou a Paz, foi a saída do Paz para a entrada do Tapia. E aí o Tapia, ele tem uma função específica dentro de campo. Ele começa a concentrar o lado direito do ataque da Católica. Ele trocou o número 20. Tapia. Aí o time já tinha o Valência, que ficou um pouco mais preso, e tinha o Foizalida, e o Tapia entrou por ali. Então o time tirou um zagueiro e fez uma linha de 3 ali, prendeu um pouco mais o Parô. O Astudillo entrou praticamente como um lateral base, e ali ficou com uma linha de 3 em organização ofensiva e concentrou muito o lado direito do campo, caindo o Foizalida, o Valência, o Gutierrez por ali, para tentar segurar o Ayrton Lucas dessas projeções, né? E ter mais profundidade de jogo, assim como fez no primeiro jogo lá no Chile. O Flamengo também teve um momento de dificuldade quando o adversário, a Católica, fez essa concentração de jogadores em um dos setores. Naquela ocasião, a Católica concentrou atletas no outro lado, em cima do Isla. Né? E aí, o que começou a acontecer? Né? O Flamengo estava instruído no intervalo para aproveitar contra-ataques. O Flamengo fisicamente não conseguia executar tão bem a marcação, lembrando que a Católica começou a marcar, a propor jogo na saída de 3. A saída de 3 ela é mais ofensiva do que a saída com 4 homens, né, 2 laterais e 2 zagueiros, porque ela acaba empurrando mais jogadores para o campo adversário, então ela te obriga a marcar um pouco mais baixo. O Flamengo tentava marcar alto, só que o Bruno Henrique e o Arrascaeta não tinham mais a capacidade física de marcar bem, e o Andreas, que tinha que marcar o Gutierrez ou o Saavedra, não estava com tanta coragem de dividir, porque ele tinha um cartão amarelo desde 1 minuto de jogo. E aí essa bola começou a passar essa primeira linha do Flamengo e a bater muito aqui na linha de defesa, justamente numa linha que o Bruno Henrique já tinha saído. O Ayrton Lucas conseguiu contornar bem as situações junto com o Pablo, o próprio Andreas, só que a bola, quando ia para o Bruno Henrique, os jogadores da Católica, que eram muitos naquele setor, como eu falei para vocês, começavam a fechar o espaço dele e ele não tinha a atitude, a leitura de inverter, né? Porque o jogo ele fica concentrado em um campo, então em outro lugar está sobrando espaço. Então ele clareava pouco as jogadas, tentava partir para cima em todas, não tinha lido que ele estava com pouco espaço naquele setor do campo, porque o técnico adversário havia concentrado atletas naquele setor. E aí o Bruno Henrique começa a querer individualizar todos os lances, partir para cima, acelerar todas, e ele começa a perder muitas bolas, né? Ele começa a ter dificuldade de progredir. O Bruno Henrique perdeu 16 bolas no jogo. Né? Isso é um volume grande para a quantidade de tempo que ele ficou em campo. Né? Ele saiu com 70 minutos, então ele ficou 20 minutos a menos que o Everton Ribeiro, que perdeu uma bola a menos, por exemplo. Então, ele acabou acelerando muitas bolas e perdendo muitas bolas, e aí quando perdia essa bola, a bola voltava para o setor direito do ataque da Católica, que já tinha superioridade numérica. Então o Flamengo ficou com dificuldade de reter a bola. Tá? E aí ele faz as mudanças, né? Ele tira o Andrés e coloca o João Gomes, que aí o João Gomes ele consegue melhorar essa marcação alta, tira o Gabriel, coloca o Pedro, o Pedro entra com muito mais retenção, e tira o Bruno Henrique e coloca o Lázaro. O Lázaro já entra instruído a dar a bola no Pedro, né? A receber e dar a bola no Pedro, e ele começa a fazer o jogo rodar, ele não individualiza essas jogadas, e aí o Flamengo começa a clarear e a construir várias chances pelo lado direito do campo, né? Ou até por dentro. Tanto que o Pedro perde um gol que entra por dentro numa jogada entra pela esquerda com o Lázaro, a bola vai para o Everton Ribeiro e dá no Pedro, que perde o gol. Então, o time começou a executar melhor essa pressão, o João Gomes começou a subir essa marcação, o Pedro também entrou com bastante disposição, e aí o Arrascaeta ficou mais poupado desse trabalho
ofensivo, ficou mais guardando posição, nitidamente se poupando em campo, e ele já estava se arrastando, já poderia até ter saído. Eu creio que ele até não saiu antes, por questões de precaução do treinador contra vaias e gritos de burro, tá? Mas ele já poderia ter saído. Então, após essas substituições, a Católica não conseguiu mais construir nada no jogo, porque o Flamengo conseguiu reter um pouco mais a bola e conduzir o jogo até o seu fim, perdendo muitas chances de gol do início ao fim da partida, né? Então, é basicamente essa análise, né? E deixa o teu like aí, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Basicamente isso.